Em João 6, está escrito o seguinte, do 51 ao 60, mais ou menos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus falando. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Para entender essa passagem e sobre o que eu vou falar aqui, do 51 até o 53 já é o suficiente. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Jesus acabou de sair de uma situação em que o pessoal estava aclamando ele, o pessoal estava querendo fazer ele virar rei. Jesus estava de fato fazendo muito sucesso entre a multidão. E vai chegando uma situação ali que Jesus, ele então, saindo daquilo que o pessoal estava aceitando numa boa, falando, Jesus, é isso aí. Jesus então fala o seguinte, pessoal, é isso aí que eu tô falando mesmo e tal. E digo mais, é o seguinte, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quem deles comer nunca mais terá fome e ainda terá a vida eterna. Aí o pessoal tava lá, Jesus, é isso aí, Jesus. Opa, pera aí, o que Jesus falou? Não, será que é isso mesmo? Não é possível. E Jesus vai lá e fala, não, é isso aí mesmo que vocês estão ouvindo. Minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quem comer deles não mais terá fome, mas terá a vida eterna. E que fome será que é essa que Jesus está falando? Que nós nunca mais teremos? Bom, aconteceu uma vez comigo, quando eu era só um menininho, e que eu estava chorando muito. Eu era apenas um bebê e eu estava chorando muito. Eu não conseguia dizer o que eu estava passando. Então os meus pais começaram a ficar muito preocupados e eu naquela situação de bebezinho não conseguia falar e eles tão preocupados me levaram até um médico. Eu não parava de chorar, não dava sossego, não conseguia dormir e meus pais então me pegaram e me levaram ao médico. E chegando lá no médico, o médico fez os exames, me examinou como um todo e falou assim, olha, seu filho está chorando, seu filho está com todos esses sintomas, não quer dormir, não para de chorar, simplesmente porque ele está com fome. O seu leite, falou para minha mãe, o seu leite não está sendo suficiente para amamentá-lo. Então eu estava com todos esses sintomas, chorando, não conseguindo dormir, simplesmente porque eu estava com fome. Mas também tem um outro tipo de fome, que às vezes pode bater na gente ali quando dá um domingo à tarde, a gente sente aquela fome, aquele desejo por alguma coisa, aquele desejo por um alimento. Pode acontecer também às vezes, assim que a gente volta do almoço, a gente vê uma tarde toda de trabalho pela frente e nos dá aquela fome, aquele desejo de um alimento. E é essa fome que Jesus vem matar em nós. É a fome de um propósito verdadeiro, a nossa fome de Deus em nós. Jesus, ele propõe matar essa fome em nós através do seu corpo e do seu sangue. Mas voltando à história, o pessoal não aceitou muito bem essa história do corpo e do sangue de Jesus serem verdadeira comida e verdadeira bebida. Mas que negócio é esse? É uma coisa que estava começando a ultrapassar o entendimento deles. E diante disso, as pessoas têm duas alternativas, não só com relação a essa passagem bíblica, mas com relação a tudo que Jesus nos diz. Nós podemos dizer, não estou entendendo isso, isso eu não vou aceitar. Isso aqui eu não estou compreendendo, isso aqui não está se ajustando ao meu entendimento, então essa parte eu simplesmente recuso. Nós podemos ter essa postura ou nós podemos ter a postura de sim, Senhor, de Jesus, ainda que eu não esteja entendendo isso que o Senhor está me dizendo, mas eu preciso tomar isso como verdade sobre mim, porque o Senhor é o rei de todo o universo. Se o Senhor está dizendo, eu tenho que assumir isso como verdade. E foi isso que várias pessoas se recusaram a fazer ali naquela situação que João capítulo 6 narra. Bom, e por que a gente pode acreditar que, de fato, o pão e o vinho são realmente o corpo e o sangue de Jesus, como os católicos acreditam? Bom, nós podemos atestar isso por um fato muito interessante, que
várias pessoas começaram a deixar de seguir Jesus quando Jesus disse que o corpo dele seria um pão e que as pessoas deveriam se alimentar desse pão e que o seu sangue seria o vinho e que as pessoas deveriam se nutrir desse vinho. Várias pessoas começaram a deixar de seguir Jesus. Inclusive, Jesus chega e fala para os que ficaram: vocês também não vão embora não? Vocês vão querer ficar mesmo assim? Porque o que Jesus estava dizendo, de fato, era uma coisa literal. Jesus não estava falando por parábolas ali naquele momento, porque se ele estivesse falando por parábolas, na hora que os seus companheiros estivessem indo embora, ele ia falar: não, peraí, gente, peraí, vocês não vão me abandonar por causa disso. Deixa eu explicar direito, não é no sentido literal. Jesus não fez isso. Jesus falou assim: não, de fato, verdadeiramente, o meu corpo é comida e o meu sangue será uma bebida para vocês. E quem não quiser aceitar isso, infelizmente, eu não posso mudar a verdade. E Jesus diz então aos que ficaram, né? Vocês não vão querer ir embora também? E eles dizem: não, porque eles compreendiam não o mistério do corpo e do sangue de Cristo serem alimento, mas o fato de que Jesus, como Rei do Universo, tudo que ele proclama é verdade e a gente deve tomar essa verdade sobre nós. Então, nós temos que dar esse mesmo passo de fé que os discípulos de Jesus, que se mantiveram firmes ao seu lado, deram. Esse passo de fé que faz com que a gente, de fato, reconheça Jesus no pão e no vinho como uma substância ali naquele pão e no vinho. Não é possível perceber simplesmente pelos olhos, mas nós precisamos do artifício dos olhos da fé para entendermos esse grande mistério. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.